Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Dopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até a USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International. Olá, boa tarde. Estamos em mais uma ação e reação nesta quarta-feira de sol na Baixada Santista. Para você que acompanha o programa, como a dona Norma no Rio de Janeiro, que já me mandou uma boa tarde aqui. E também com a professora Jacirema de Jabuticabal, professora de veterinária lá, que todo dia, ela que tem raízes com Santos, acompanha o nosso programa aqui também, né? Lembrando que o programa vai no ar agora às 1h15, ao vivo, com reprise ou reapresentação às 11 horas da noite, às 23 horas e também à 1h da manhã. Lembrando que você pode assistir o programa pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra e também pelo www.tvcomsantos.com, né? Hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui o comunicador, o administrador, o publicitário Roberto César, o homem que manda no Jornal da Litoral, todo dia das 7 às 9, você põe lá na 102.1 do Grupo Mussi, né, um jornal de 30 anos de tradução, que é conduzido pelo palmeirense, meu amigo Roberto César. E também temos aqui o Fábio Lopes, advogado e secretário de Cultura de São Vicente. Vamos discutir aspectos da cultura, como é que anda São Vicente, né? Aquelas ruas que eram asfaltadas em São Vicente, com aquele asfalto fininho, é bem verdade, né? Aquele asfalto fininho, aquela casca de ovo, que foi removido e o Dória já não mandou a parte da verba e a rua ficou pior, né? Tinha um asfaltozinho e tal, agora nem isso tem, né? Então, é questão aí de tal. Mas o governador também conseguiu coisa boa. A montadora General Motors anunciou que vai investir mais 10 milhões aqui em 2 fábricas. É tranquilo, é só diminuir o imposto, preserva o funcionário. Aqui no Brasil é muito imposto. Aqui ser empresário, ser empreendedor é crime no país, é crime, né? É muito imposto, estrangula o cara de tudo que é jeito, né? Então, realmente diminui o imposto. A GM fica aqui, porque é só no Brasil, né, que tem tanto imposto e tanta briga trabalhista, né? Então, os caras vão embora, é com certeza isso. Então, parabéns ao Dória e também tem que dar uma atenção aqui para a região, né, Dória, que essas verbas aí estão fazendo falta porque eram obras importantes aqui. Bom, o secretário vai falar do Céu das Artes de Humaitá, como é que foi o ano da cultura, e o Roberto César também vai colaborar aqui, quedas de árvores na região da Baixada Santista, a balsa é um problema, demora muito, né? O João Vilela falou que tem um relógio dele que atrasa, que é o relógio da balsa. Falou aqui na sexta-feira, ou na segunda-feira, que ele tem um relógio que atrasa, é o relógio Dersa, é o relógio que sempre atrasa, né? Quando demora muito, sai do ar. E quando é 1 hora, você pode pôr 1h15, 1h20, né? Então a Dersa tem que melhorar esse esquema aí, porque realmente está bem complicado. Aqui o Uzi Hora está sofrendo, né? E aí ainda querem colocar muita coisa na ponta da praia, obras bonitas, importantes, mas não discutiram muito com a sociedade, se vai impactar ou não vai o local lá, né? Mas eu acho que tudo que é obra que vem, dinheiro que vem, é importante para a cidade crescer também, né? Mas temos que ter atenção. O Brasil é aliado estratégico dos Estados Unidos, olha lá o Trump fala o Bolsonaro que nós somos aliados, né? Agora vão ter bases aqui americanas e tal, e o governo do PT que nunca olhou com carinho para o americano, agora parece que o Bolsonaro vai olhar com mais carinho para os nossos irmãos norte-americanos, né? Temos que ter parcerias com o mundo todo, não só com os países pobres, não. Temos que ter com os países ricos também, né? Então é muito importante, eu acredito, essas parcerias, né? Bom, Roberto, é um prazer ter você aqui no programa. Eu estou apresentando você primeiro, né? Porque além de você ser palmeirense, Palmeiras hoje está querendo encostar no Santos. É a primeira vez que você vem no programa, é uma grata satisfação aqui ter você aqui com o nosso convívio.
É uma honra, Eduardo Filete. Vou cumprimentar também o Fábio Lopes, que é secretário de Cultura de São Vicente. Muito obrigado pelo convite. Programa importante, Ação e Reação, que eu assisto desde Augusto Capô de Casa, né, quando era na Santa Cecília TV. E aí, pela primeira vez, você está me trazendo aqui no programa. Estou, assim, lisonjeado com o seu convite e estou perplexo com a sua roupa. Você está super elegante, de terno, gravata. Quando você vai ao Jornal Litoral, você não vai desse jeito, tão elegantemente bem vestido. Vai aos sábados de camisetinha, de bermuda, mas parabéns, Filete, e parabéns pela condução do programa. É um prazer estar aqui. O Jornal da 102.1 é todos os dias das 7 às 9, né? Com pessoas importantes, Fábio Ferraz, secretário de Saúde, muitas pessoas, Luciano Batista, nosso amigo aqui também, e muita gente bacana no jornal, né? Entrevistas ao vivo, governador, Dersa, presidente da Dersa. Então, você sintoniza lá de segunda a sábado, né? Das 7 às 9, comandado pelo Roberto César, pode participar como aqui ao vivo. Se você quer participar agora, é só você mandar o zap para o 997115545. Você manda o zap que nós vamos ler no intervalo e vamos mandar as perguntas para o Roberto César, que mora na Praia Grande, conhece tudo aqui da região, e também para o nosso Fábio Lopes, secretário de Cultura e também advogado. Fábio, grato à situação em tê-lo novamente no programa. Boa tarde, Filete. Boa tarde, Roberto. Uma grande satisfação poder dividir a bancada com vocês. Boa tarde a todos os telespectadores. Quero, em primeiro lugar, você apresentou, Filete, o Roberto aí como palmeirense. Eu quero a mesma referência a mim como santista, né? Afinal de contas, estamos aqui em maioria santista. Você, assim como eu, a gente tem essa paixão pelo Santos Futebol Clube, procura ajudar dentro daquilo que pode. Você com uma ficha muito maior do que a minha, mas ajudar o glorioso Santos Futebol Clube. Mas dizer que é uma grande satisfação estar aqui, podendo discutir aí com vocês e com a bancada, e também aberto para as perguntas dos telespectadores. Nós é uma promoção aqui da TV Com, ó, eu respeito os animais, né? Então, você quiser ganhar um colante desse respeito dos animais, pode passar na clínica ou mandar um zap aqui que nós vamos entregar para você. Eu vou dar para o Roberto César, que é um dos caras que eu conheço que mais defende os animais. E eu respeito mesmo, viu? Entendeu? E também para o Fábio Lopes, que gosta de animais, né? Com certeza, né? Obrigado. E é muito importante isso. Sobre a questão do Santos, temos o Passarinho, que está vendo o programa agora, o Uriel Vilas Boas também, que participam, que são palmeirenses também, amigo, né? Palmeirense então, e amigo. Palmeirense e amigo. Então, temos muitos palmeirenses aqui bacanas. Meu irmão mesmo é palmeirense, a minha família, metade era palmeirense e metade era santista. Então, é muito importante. O meu irmão é palmeirense, não liga muito. A esposa dele é corintiana. E meus dois sobrinhos são santistas, porque iam nos jogos comigo. Então, eu trouxe para o Santos. Então, é importante. A questão do Santos, o Fábio também é conselheiro, eu acho que tem muito mimimi, né? Essa questão, eu vejo nos grupos que o Pérez, eu não sou do grupo, mas que o Pérez foi com a mulher na China, tá tudo pago, deixa ele com a mulher. Não tem patrocinador hoje em dia. Lá tá o dinheiro, de repente ele vai trazer o dinheiro lá da Arábia, deixa o Pérez, é muito mimimi. Ah, mas não tem dinheiro para pagar funcionário. Bom, aí já é uma outra coisa, ele tá tentando também. Agora no Brasil, só tem dinheiro Palmeiras e Flamengo, que tem bom patrocinador. O resto tá correndo atrás. Então, calma, o cara não pagou 2 dias, já todo mundo sabe metendo pau. Eu acho que isso a gente não está ajudando o clube, não. Quando eu entrei no conselho e fui eleito com 106 votos de 180 para ouvidor, eu estou lá para apoiar e fiscalizar. Agora, só bater também eu não concordo. Então, desejo que o presidente Pérez tenha sucesso na China, que traga boas fluidos para cá, né? Eu fui na China, tive como chefe de delegação do Santos, mandaram um time sem 6 titulares, mesmo assim nós pegamos, foi Bambu, foi Guilherme que está no profissional hoje, pegamos segundo lugar e trouxemos $30 mil para cá. Se fosse primeiro, era 70. Trouxemos $30 mil, foi tudo pago, lindo, maravilhoso, né? Trouxemos 120 mil para aqui para o Santos, tudo maravilhoso, a molecada pegou experiência, certo? E eu acredito que seja importante, né? Agora, não pensa que na China, Roberto César, o cara fica parado lá não, viu? É evento o dia inteiro. Eu levantava às 7 horas da manhã, carro à disposição, vai falar com o prefeito. Vai numa escola de 6 mil alunos, levar 6 jogadores. Aí eu punho 10 jogadores da escola, 15 para jogar contra os jogadores. Aí fazia um gol, mandava os jogadores Santos deixar fazer um gol. Precisa ver 6 mil alunos impecáveis. Eles ficam quietos, uns vestidos com roupa de taekwondo, outros de balé, uma coisa maravilhosa, a disciplina das escolas da China, né? E também aí
eles têm muito dinheiro lá, muito dinheiro, é absurdo. Eu fui num shopping lá com 6 jogadores do Santos, eles deram 1.000 bolas para os jogadores assinar e ficar chutando para o pessoal no shopping. Então é muito dinheiro, o dinheiro realmente está lá na China e nós temos que tentar de uma certa maneira, trazer esse capital para cá, já que o patrocínio aqui está difícil, né, Roberto? Claro. Você falou das empresas de futebol que patrocinam o futebol, como a Crefisa patrocina o Palmeiras. Nem todo clube tem essa oportunidade, não é? E o Palmeiras faz uma gestão que causa até muita inveja para muita gente, né, Filete? Você sabe disso. Em vez de ser copiado, causa inveja, né? Muita gente critica, fala mal, mas a administração do Palmeiras tem lá o seu estádio pago, né? Tem investimentos, tem name rights, e faz uma gestão profissional do futebol. Então tem 2, 3 times aí para disputar os campeonatos. E eu, como sou um torcedor fraco, nem sabia que o Palmeiras estava jogando hoje. E você acabou de me avisar aqui. Hoje todos os jogos são às 9h30 e disputam, né? O Santos vai jogar com o time reserva, que eu entendo que não deveria ser reserva, está disputando a colocação. Se o Red Bull empatar, o Santos podia ser primeiro do grupo, ou pode ser se ganhar. E o Palmeiras vem correndo por trás para pegar a segunda colocação, ou talvez se o Palmeiras ganhar e o Santos perder, o Red Bull perder e tal. Então tá bem, e tem os times que estão para cair, então vai ser uma rodada muito disputada, né? E eu entendo que a gente tem que ser correto e achar que, por exemplo, o Palmeiras daqui a um tempo vai ter um estádio, a Crefisa está patrocinando, e é um modelo a ser, né, de uma certa maneira, copiado pelos outros, né? Concordo plenamente. Eu acredito que o futebol hoje, se você não fizer uma gestão compartilhada, não atrair o setor privado, você não vai conseguir desenvolver a ação. Hoje, infelizmente, receita de público nos jogos, renda de venda de ingressos, o próprio patrocinador master, e a gente está vendo que até as cotas de televisão não são mais suficientes para você conseguir fazer uma boa gestão. É preciso de incrementar essa participação, e o Palmeiras, como você colocou, tem feito isso. A gente precisa deixar um pouco a rivalidade de lado e enxergar aí os bons exemplos que têm acontecido. Fazendo um filtro, é claro, porque tem algumas mágicas que surgem. Às vezes você vê um time de futebol que estava quebrado, que está notoriamente quebrado, você vê esse clube contratando, pagando, então alguma coisa tem. Também não dá para assinar embaixo de tudo que está acontecendo, que depois o escândalo ele vem à tona. Mas é importante sim que a gente busque aí, analise tudo o que está acontecendo, como em todos os setores da vida. Acho que é sempre importante a gente analisar a concorrência, colocar e aplicar para nós os bons exemplos e fazer esse filtro. Eu acho que é esse caminho que nós devemos seguir. E uma questão importante que você colocou, Filete, na questão do Santos, eu acho que eu não fui eleito como conselheiro na chapa do presidente José Carlos Pérez, mas eu torço pelo sucesso dele. Eu quero que ele faça uma boa gestão, uma gestão importante para o patrimônio do clube, uma gestão importante para que o Santos possa obter mais títulos ainda. Então a gente torce para que dê certo. A gente cobra no conselho, sim, é nosso papel, cobrar aquilo que a diretoria vem desenvolvendo, mas não ficar com essa marcaçãozinha cerrada, com picuinha, que isso aí só prejudica o clube. Bom, Roberto César, fila nas balsas, né? As pessoas reclamam aqui, as reclamações maiores são moradores de rua, né? Não dos moradores, mas enfim, da situação tal, do crack, do morador de rua, e também nas filas, muitas filas nas balsas, né? E impacta, né? Porque nós temos, apesar de ter o UNAERP lá, que é uma universidade pujante, nós temos várias aqui em Santos, tem muitas pessoas que trabalham aqui, trabalham lá, vão para o litoral, isso está impactando a região, né? O Jornal Litoral, o Filete, ele é um grande termômetro aí da população da região da Baixada Santista. Então, quando o nosso WhatsApp começa a disparar as reclamações dos ouvintes, e eles têm voz lá no programa, a queixa hoje era da demora para se fazer a travessia Santos-Guarujá. Começou com um pequeno atraso de 30 minutos, passou para 38, 40 chegou a 70. Então os ouvintes vão registrando as queixas. O lado do sentido Guarujá-Santos estava maior o atraso e depois acabou também afetando a cidade de Santos. E aí a gente teve a grata surpresa de um assessor da Dersa estar ouvindo o programa e entrou com o Milton Persoli, que esclareceu que a Dersa estava funcionando no dia de hoje com 4 embarcações, né, quando o ideal são 7, 8, às vezes até 9, quando você tem um grande feriado, para dar conta de toda essa demanda. E nessas primeiras horas da manhã, você tem toda a questão do fluxo de pessoas
que estão se deslocando para o trabalho, para tem algum compromisso médico, enfim. E aí você tem um movimento grande, e foi exatamente nesse período que as reclamações aconteceram. O Milton Persoli, presidente da Dersa, nos contou que na Operação Carnaval, que correu tudo bem, que foi uma operação bem sucedida, que não houve atrasos, e a gente entende que isso é um ponto positivo para eles, porque nesse período a movimentação realmente é intensa de turistas, mas no dia de hoje já novamente deixou a desejar o serviço. Inclusive ele foi convidado ao vivo durante o programa pelo ex-vereador Luciano Batista, para que ele ao vivo venha ao programa para esclarecer muitas questões sobre esse problema recorrente da Fila da Balsa, e ele topou. Então na próxima quarta-feira, no Jornal Litoral, a gente vai ter a presença do Milton Persoli, presidente da Dersa. Muito bom. Fábio, 8 a 9 embarcações seria o ideal, né? Tem 4, muita gente reclama que os motores são de 1980. Tudo bem, tem carro de 80 andando aí também, mas o cara não vai fazer uma viagem daqui para Bahia com carro de 80. A balsa vai e volta, né? Então realmente é bem complicado essa questão, porque impacta toda a região metropolitana, que nós somos aqui regiões siamesas, né? Ligadas, então realmente impacta tudo, né? Olha, sem dúvida alguma, e eu vou além. O que falar da travessia da balsa, né? A gente está há tanto tempo aí discutindo ações metropolitanas, ações de governo importantes para a nossa região, e o que a gente vê hoje é assim, não tenho palavra para falar sobre a travessia. Há 20 anos se fala da saturação desse modelo de transporte, ou seja, há muito tempo se discute já que não dá. A gente precisa ter uma ligação seca entre Santos e o Guarujá para desafogar essa travessia. Isso independentemente da questão, não vou entrar no mérito da qualidade do serviço, da eficácia do serviço, no sentido do conforto, comodidade ou pontualidade. O que é notório é que é um serviço saturado. A gente, hoje, num dia de semana, claro que tem os horários de pico, e até é importante destacar nessa questão aí que o Roberto colocou, em primeiro lugar, a presteza do assessor da Dersa, no sentido de estar acompanhando o programa, de dar uma resposta pronta. Então, aquilo que tem que ser questionado, a gente deve questionar, o que deve ser elogiado, deve se elogiar. Então, a presteza do assessor e o papel fundamental da imprensa de dado a contribuição, ter colocado o assunto em pauta, trazer uma resposta, agora trazer uma pessoa para falar no programa pela Dersa, mas sim, é muito difícil acrescentar alguma coisa. Nós não temos condição de conviver aqui na Baixada Santista, nessa região geograficamente pequena, sem um modelo de transporte adequado entre as cidades de Santos e Guarujá. E quando eu digo Guarujá, a gente diz toda a extensão, Bertioga, o próprio litoral norte. Eu participei como conselheiro do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana no início da década, no Condesb, e a fala era a mesma. A gente passou 10 anos e eu acompanhando de fora, outros 10 anteriores também se passaram. A gente está há 20 anos aí patinando com essa história da ligação seca, então a gente precisa efetivamente avançar. Os governos aí, cada chefe de governo trouxe aí uma ideia, uma solução para esse tipo de ligação. O que a gente precisa de fato, como cidadão da Baixada, é que isso saia do papel e efetivamente aconteça. Hoje é dia do contador de histórias. Vou mandar um abraço para o Alexandre Camilo, que já esteve aqui várias vezes, fez ação do coração. Muita gente fala, pô, mas o que significa um coraçãozinho? Significa muito, que vem atrás disso, vem alimentos, vem eventos. Então, parabéns para o Alexandre Camilo. Não pude ontem, minha mãe está se recuperando de um atropelamento, e aí nós estamos dando atenção para ela, mas eu fiquei contente, falamos aqui ontem, em breve vamos trazer o Alexandre Camilo, como acho que semana que vem vem o Pedro Gouveia para falar de São Vicente também, né? E você sabe, se você tem alguma reclamação da Dersa, pode mandar uma mensagem para o nosso zap aqui, 997 11 5545. Muitas pessoas já passaram mensagem aqui, o telefone vibrando, nós vamos ler no intervalo para responder, os comentários vão responder no segundo bloco. Hoje é dia nacional do contador de história e também começa o outono. Agora, hoje à noite é o outono, né? E, segundo o meu amigo Roberto César, 341 árvores caíram na Baixada Santista. As árvores estão sem manutenção, que tem muita árvore que já está com idade, já tem problemas de parasitas, tal, ou a tempestade foi muito forte, ou as duas coisas mesmo, Roberto?
Olha, tem as duas coisas, na verdade tem 3 questões aí. A primeira questão é que a gente nunca viu tanta chuva, tanta água nesse verão 2019, e essas tempestades, essas chuvas, trouxeram números impressionantes. Eu tenho aqui, foram 341 árvores que caíram na cidade de São Vicente, viu, Fábio? Foi o maior número, a maior quantidade, 95 árvores, sendo que foram 70 em um único só dia na cidade de São Vicente. Santos vem logo em seguida com 72 árvores que caíram e Guarujá 42. Mas o que chama a atenção, Filete, que não foram só árvores que estão com problema, com cupim, com falta de manutenção, árvores sadias também vieram abaixo, porque se a gente teve, numa dessas tempestades, a incidência de mais de 4.000 raios numa única tarde, não é à toa que elas não resistiram, não só às rajadas fortes de ventos, mas também a questão dos raios que botaram muita árvore abaixo e estão dando muita dor de cabeça para as prefeituras, que têm até uma certa dificuldade em recolher essas árvores que foram derrubadas, caídas, e muitas caíram em cima de automóveis, causando até prejuízos para a população. Mas o fato é de que a gente questiona um pouco sobre a questão da manutenção dessas árvores. É importante a gente ter as áreas de meio ambiente das prefeituras atuando na conservação das árvores, porque sim, elas precisam de uma atenção e de cuidado, Filete. É isso aí. Então, realmente as coisas foram muito fortes. Eu já até brinquei com o presidente do Instituto Histórico Geográfico, o Paulo Eduardo Costa, que é adjunto da cultura lá, da equipe do Fábio, né? E eu falei, pô, você agora está dando com segurança, porque tem uma exposição com quadros belíssimos lá no Instituto Histórico Geográfico de São Vicente. Ele esteve aqui com o Marquese, com a Miriam, né? Que fazem também parte da encenação, fizeram a encenação do governo do estado lá, tudo comandado por essa secretaria valente aí, que mesmo sem dinheiro em São Vicente, consegue fazer muitos eventos, que nós vamos falar daqui a pouco. E eu brinquei com o Paulo, além do segurança que você anda, você tem que dar com bombeiro civil, porque onde você mora lá na Leporchá, cai árvore toda hora, cai uma árvore na rua, cai uma árvore num carro em frente à casa dele. E eu vi, e nós demos muita risada no programa de ontem aqui com essa brincadeira. Mas, Fábio, essa questão aí é importante, né? Porque impacta trânsito e realmente, logicamente, que isso vem de muito tempo, né? Realmente a região aqui, a zona noroeste, sofre muito, que muitos 2 metros abaixo do nível do mar, e realmente a Zona Oeste sofre, Praia Grande em alguma região, Santos aqui também impacta, né? E as pessoas também têm que tomar cuidado para não ficar jogando garrafa PET, põe no lixo no reciclável, e as empresas que fazem essa manutenção também têm que trabalhar melhor em cima dessa questão dos bueiros e tal. Mas realmente é uma coisa muito difícil de se trabalhar, né? Eu acho que fizeram os seus novos tempos, não resolveu. Eu acho que, na minha opinião, vou dar minha opinião aqui, teria que chamar técnicos da Holanda, dos Países Baixos, que resolveram o problema lá, né? E você pagar 1 milhão, 2 milhões, uma consultoria, e eles fariam esse planejamento. Porque aqui são os novos tempos. Pegou dinheiro, o Banco Mundial levou de volta. E agora vai pagar muito mais caro, que a população vai pagar muito mais caro, né? Por causa que agora é financiamento com banco, vai ter juros e tal. Quer dizer, na verdade, a gente faltou o que? O planejamento. A pessoa que fala, assim, faltou o Saturnino de Brito moderno para melhorar essa questão de Santos, São Vicente, dessa região aí que sempre alaga e as pessoas perdem tudo, o que é uma tristeza, né? É complicado. Você falou até do Saturnino de Brito, nós fizemos o ano passado, em parceria com a Sabesp, com a Prefeitura de Santos, a Semana Saturnino de Brito. E assim, como é aplicável tudo aquilo que ele colocou no século passado, no início do século passado, projetou para a região, como é aplicável para os tempos atuais. A gente vive, sim, um momento atípico, como bem colocou o Roberto, acho que chama a atenção a quantidade de árvores que caíram, não só aqui na Baixada Santista, mas na capital também. A gente tem números aí chocantes da quantidade de árvores que caíram, esses incidentes. E é importante a gente trabalhar em algumas frentes. Uma delas é a questão essa manutenção das árvores, o estudo da saúde, entre aspas, das árvores é uma questão fundamental, e em São Vicente a Secretaria de Meio Ambiente vem fazendo isso. É desafiador, porque são muitas árvores, mas a Secretaria vem fazendo isso numa cidade que também tem
toda a área continental, que tem uma quantidade muito grande de mata, de preservação ambiental ainda, mas tem fatores que chamam a atenção. Então, na linha vermelha, por exemplo, em um desses dias de temporal, caíram mais de 10 árvores, praticamente na mesma calçada. Então, ali certamente aconteceu um fator natural que levou aquelas árvores aí a caírem e gerarem esses transtornos. E sempre que a gente fala de temporal, a gente fala das questões das enchentes, né, do risco que isso causa às pessoas, e a gente precisa trabalhar de mãos dadas, como na maioria das áreas da nossa vida. Precisamos ter uma união do poder público com a sociedade. O poder público desenvolvendo políticas, como você falou, que aconteceu com os Santos Novos Tempos. Lá em São Vicente, o prefeito exaustivamente tem buscado recursos para macrodrenagem, para poder melhorar a condição dos canais da cidade. Teve em Brasília, recentemente, discutindo isso com o ministro, no sentido de conseguir recursos para poder melhor cuidar dos canais da cidade, ou seja, uma ação ampla, mas a gente precisa também que a população faça a sua parte. É muito comum em São Vicente a prefeitura limpar e 2 horas depois o local está sujo novamente com descarte irregular, seja de restos de obra, de imóveis. Então é importante que a gente tenha essa harmonia. A prefeitura fazer a sua parte, uma parte maior, a parte macro, mas a população precisa se conscientizar que é fundamental colocar o lixo no horário correto, no local correto, ajudar também a preservar o meio ambiente. Outro dia eu vi o Léo Santos, que é secretário, numa reportagem, mostrando sofá, geladeira, televisão. Eu não sei como é em São Vicente. O cara que faz isso em Santos devia ser preso. Porque um dos serviços que funciona melhor aqui, né, é o catatreco. O catatreco é sensacional. Se você até 10 sacos de entulho vem pegar, marca o dia, te dá uma senha. O catatreco da Prefeitura de Santos é sensacional. Eu não sei nem quem é o comandante de lá, mas é sensacional. Não existe crítica para o catatreco. É como a limpeza das praias pela Terracom. É muito boa. A limpeza das praias de Santos é boa. Vai de manhã na praia ver se você acha uma garrafa PET. Você não acha. Então tem serviços em Santos que são muito bons. Eu não sei como funciona em São Vicente, mas o cara que põe um sofá aqui em Santos, uma cama na rua, ele tinha que ser preso, sair algemado, porque o serviço é só ligar para o catatreco, esperar na semana o dia, né? Já está com aquela geladeira há 20 anos em casa. Não pode esperar uma semana, não. Ele joga na rua, joga em frente num terreno, no macuco, no estuário. Esse cara devia ser preso, ficar uma semana preso, porque o serviço de catatreco da Prefeitura de Santos é excelente. Eu não sei como funciona em São Vicente. Lá da mesma forma, Filete, da mesma forma, a equipe da Codesab, uma equipe extremamente dedicada. A gente vê, é só andar pela rua, passar de carro na cidade de São Vicente, você vai ver a equipe da Codesab se movimentando, fazendo o recolhimento desse material, desse entulho, desses restos de imóveis. O que a gente precisa é que a população efetivamente se conscientize. A natureza está dando um recado. Nós não vamos mais suportar, o sistema de drenagem da Baixada Santista não vai mais suportar essa quantidade de lixo que é colocado lá. Claro que a Prefeitura deve desenvolver as políticas, como falei, de macrodrenagem, até essa questão da educação é importante, por exemplo, aproveitando a audiência do programa, cada vez mais divulgar, é responsabilidade do gestor divulgar essa conscientização, utilizar a rede pública de ensino, que tem uma capilaridade tremenda para poder fazer chegar essa informação, conscientizar a pessoa. Esse é nosso dever como gestor público, mas é fundamental que a população lá na ponta crie essa consciência. O Sérgio Santana, vereador, até que a família leva os cachorrinhos lá na minha clínica, o pessoal gosta de cachorro pra caramba. O Sérgio Santana, a família dele, a irmã dele, um amor de pessoa, pai dele e tal, tem muitos animais, né? O Sérgio Santana, que é vereador, está sempre fazendo lives aí por aí, ele denuncia o governo do estado para o Ministério Público, a questão do IML, né? O IML que vai para a rua Bernardo Brown, ali no Macuco sempre sofre, né? Vai passar a ponte, vai sair a ponte, vai mandar todo mundo embora. Agora querem pôr o IML lá. É lógico, o IML tem que ir para um lugar em Santos, né? Infelizmente não dá para ficar na entrada da cidade que alaga, né? Então realmente tá certo que dizem que não vai alagar mais, vamos torcer e tal, mas realmente essa questão foi para o Ministério Público denunciando o governo do estado de São Paulo, dizendo dessa questão do IML, Roberto César. É uma novela, né? Virou uma novela de vários capítulos, porque já autorizaram, desautorizaram, autorizaram de novo, e foi um dos assuntos que foi discutido hoje no Jornal Litoral de manhã. O Jornal Diário do Litoral, que tem um nome parecido com o nosso programa, está acompanhando essa situação do Instituto Médico Legal na rua Bernardo Brown. Porque é aquela história, Filete, todo mundo gosta de feira livre, mas ninguém quer ter uma feira na sua rua,
porque incomoda, tem questão de cheiro, você não pode tirar o carro da garagem. Teve até um vereador, né, acho que Del Bosco, que ele queria diminuir o imposto de IPTU de quem tivesse feira lá na frente de casa, mas não passou, né? Não passou isso, mas realmente todo mundo gosta de dar feira 200 metros da sua casa, né? Sim, mas na frente de casa, jamais. E também ninguém quer um necrotério na porta da sua casa, com aquelas questões todas de verificação de pessoas que chegam vitimadas, cadáveres, né? A própria questão de escoamento de líquidos. Então tem uma série de questões e os moradores estão berrando e não querem, né? Então assim, o governo do estado é responsável por esse equipamento. Além do necrotério, também funcionará lá uma polícia científica no mesmo endereço. Então, assim, se por um lado, né, o governo do estado quer instalar ali, de outro lado já houve uma fiscalização da prefeitura que interrompeu essa instalação desse equipamento nesse endereço e depois a prefeitura acabou liberando. A última palavra é do governo do estado. Diz que o assunto é irreversível e que o ML vai mesmo funcionar nesse endereço, mas é como eu digo sempre, vamos acompanhar cenas dos próximos capítulos, porque essa questão, como o vereador entrou com uma denúncia no Ministério Público, haverão outros capítulos para a gente acompanhar dessa história, Filete. Eu vou pedir para a Gisele e o Reale, que estão atentos aí, né, para voltar essa imagem. É totalmente salubre isso aí, né? Esses funcionários ali são super-homens, né? Porque realmente, você vê, o prédio é velho, tem vazamento, né? Tem vazamento, não tem investimento, ar-condicionado velho, tudo bagunçado, você mexe com sangue, olha lá, o funcionário da limpeza ali está com a botinha branca e tal, mas não sei se está de luva e tal. É engraçado que o empresário, eu falei, ser empresário aqui, empreendedor no Brasil é crime, né? Porque a gente tem que ter EPI e tem que ter mesmo, senão o cara cai do 14º andar, como caiu ontem em São Vicente e tal. Mas você vê, funcionários do ML, eles deviam dar o exemplo ao governo do estado, né? Não estou falando do Dória agora, mas ficou muito tempo um prédio aqui que atendia São Vicente, Praia Grande, e realmente o funcionário tem que ser muito valente, porque quando chove escorre sangue por tudo, realmente, né, a pessoa já está lá, ou porque apanhou, ou porque não sei o que, tal, e realmente você vê um estado tão ruim, né, câmeras frigoríficas que estão vazando, vazamentos no prédio, é realmente muito triste para a nossa região. Não é isso, Fábio? Sem dúvida, é um serviço importante no momento de dor, ou no momento de efetiva investigação policial, então é importante que esse serviço seja prestado de forma adequada. A população desse local aí na Rua Bernardo Browning, que está sendo afetada com esse anúncio, está exercendo o seu direito. A gente vive numa democracia, está reclamando, está dizendo que não quer, está fundamentando. O vereador, no seu papel, como fiscalizador também, envolveu o próprio Ministério Público, cada um dentro do seu papel, e eu espero que busquem aí a melhor solução para todos. E sem dúvida alguma, essa solução deve ter como desfecho um local adequado, com uma condição adequada para o trabalhador, para o servidor público e principalmente para aquela pessoa que no momento de dor, ou para a própria polícia militar, para a polícia científica, que precisa fazer uma investigação, que tenha lá um equipamento público com o serviço adequado. E o Bolsonaro, gente, Bolsonaro está nos Estados Unidos, o filho dele que é vereador foi lá no gabinete e tal, mas também é muito mimimi também, né? O Bolsonaro foi lá e o Trump falou que o Brasil é um aliado estratégico. Aí falou que o americano pode entrar aqui sem passaporte, né? Então, sem aquela visto prévio. Mas também, né, a gente precisa de turismo, né? Você vê no Brasil, em Paris, no Brasil vem 10% dos turistas que vão para Paris, né? Um país maravilhoso, um país gigante, que tem que melhorar a segurança, porque o país é lindo, mas tem que melhorar a segurança. Se o Bolsonaro foi lá, os governos de esquerda, mais de esquerda, nunca tiveram muita ligação com os Estados Unidos. O Bolsonaro foi lá, muitos dizem que o Bolsonaro se ajoelhou lá, mas eu acho que pode vir fluidos positivos para o Brasil, né? O que você acha, Roberto? O Bolsonaro está certo? Como é que você viu essa viagem? Olha, os analistas, as pessoas, os especialistas no assunto de relações internacionais viram com bons olhos esse movimento do presidente brasileiro conversando com o presidente americano. Aliás, é a primeira potência mundial. É óbvio que o Brasil tem que estabelecer boas relações com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com os Estados Unidos.
os acordos que foram fechados lá durante essa breve viagem que o presidente Jair Bolsonaro fez aos Estados Unidos, aliás, ele que já está de volta ao Brasil e já tem reunião hoje para tratar do assunto da previdência dos militares, não é? Porque eles vão já querer tramitar logo essa proposta da previdência do governo brasileiro e só faltava incluir os militares. Então o presidente já chegou a Brasília hoje por volta das 8 da manhã, já está reunido com os militares, já está tratando desse assunto. Mas lá nos Estados Unidos, eles firmaram um acordo para o uso da base de Alcântara, no Maranhão, pelos Estados Unidos, só que os Estados Unidos colocaram uma condição, que é não transferir nenhum tipo de tecnologia. O brasileiro não vai ter acesso às tecnologias americanas, que são de altíssimo nível e de último tipo, assim, são muito avançadas. A questão da isenção do visto prévio, né, não foi só para os americanos. Muito se fala na questão do visto liberado, né, do visto prévio liberado para os americanos, mas também foram para canadenses, australianos e japoneses. A intenção é de fomentar o turismo para cidadãos de países do mundo inteiro, não é? E em troca disso, os Estados Unidos agora fica com um olhar mais positivo e mais favorável para que o Brasil participe de um programa que eles chamam Programa de Viajantes Confiáveis no Departamento de Segurança Interior lá dos Estados Unidos, chamado de Global Entry. Então, assim, o Brasil vai ter agora esse olhar com mais disposição, digamos assim. Os Estados Unidos que tiveram problemas de ataques, de terrorismo, e eles são muito rígidos com a entrada de pessoas lá nos Estados Unidos, né? E o outro caso que chamou muita atenção foi aquele caso no caso de facilitar para o Brasil, o Brasil abriu mão de algumas condições especiais que tinha na OMC em troca do apoio americano para outras questões, inclusive para o Brasil começar a fazer parte de uma organização de comércio e desenvolvimento que é chamado assim de países do Clube dos Países Ricos, né? Quem sabe a gente abrindo portas, né? E o presidente indo ao exterior fazendo esse papel e tem que fazer esse papel mesmo, tem que viajar bastante, não só para os Estados Unidos, e abrir as relações comerciais do Brasil com o mundo afora. Fábio Lopes, viagem do Bolsonaro, né? Segundo a minha opinião, eu também concordo com o nosso amigo Roberto César, que foi uma viagem que é importante, né? Porque o presidente também tem que mostrar o país, e realmente ele falou uma coisa do jeito dele, fanastão. O cara do Japão, os Estados Unidos, Canadá, não vai vir pedir emprego aqui no Brasil, né? A economia deles está muito melhor que a nossa, né? Então, nós temos que chegar lá. Eles já estão no nível relativamente muito bom. Nós temos que chegar a melhorar os nossos empregos, tudo. Eu acho que cabe ao presidente da República fazer esse papel institucional. Os Estados Unidos, sem dúvida alguma, uma potência mundial, e que o Brasil precisa ter relacionamento. Que a gente precisa parar, você até utilizou o termo mimimi, parar com esse mimimi de esquerda e direita. Então, porque os Estados Unidos é isso. Aí entra um governo aqui mais alinhado à esquerda no Brasil, vai procurar a China, porque a China é isso. É importante ter relação com os Estados Unidos, é importante ir lá conversar com o presidente dos Estados Unidos, assim como também é importante conversar com a China. A China é uma potência mundial, é importante também dialogar. O que a gente não pode permitir, e que muito se divulga, é a utilização de recursos públicos do Brasil, mesmo que esses recursos sejam financiados por bancos de desenvolvimento e tudo mais, como é o caso do BNDES, a gente visualizar esse recurso sendo investido em países com intenções diversas. Então, eu minimizo bastante essa questão dessa polêmica criada acerca da visita dele aos Estados Unidos. Como o Roberto falou, o presidente tem mais que viajar sim, tem que vender o peixe do Brasil lá fora. Se existe essa possibilidade de ter um intercâmbio com os Estados Unidos, sem dúvida alguma que é interessante, e o que precisa fazer é
fiscalizar, a Câmara dos Deputados, o Senado, ver até onde está indo isso, da mesma forma que deveria ter fiscalizado o relacionamento dos governos anteriores no Brasil, para ver onde estava indo o recurso, qual era o tipo de vantagem que o Brasil estava obtendo fruto desse relacionamento diplomático com os outros países. Acordo com o governo do Estado, vamos ter 150 leitos no Hospital Estivadores de Santos, né? Então o Dória já começa a fazer suas ações aí, Delegacia da Mulher 24 horas, conseguiu segurar a GM aí, os empregos que são muito importantes, né? Não adianta a gente querer, de uma certa maneira, brigar com os empresários e perder, nós precisamos de emprego, né? Então, diminuir o imposto e tal, e nós vamos ter também uma verba para esses leitos. Nós vamos falar sobre artes no segundo bloco, você que quer participar, mandar seu elogio para a Dersa, sua crítica, falar sobre enchentes, falar sobre Bolsonaro, tá o telefone aí, 997 11 5545, no modelo WhatsApp, e o 13 para quem está fora de Santos. É muito rápido nosso intervalo, já voltamos. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas, cuidando de você com carinho. Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com o material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Dopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até a USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no Ação e Reação nesta quarta-feira, dia 20 de março de 2019, com o publicitário e também apresentador Roberto César e também com o secretário de Cultura de São Vicente, Fábio Lopes. Tem muitas participações aqui. O Maurício, parabéns, Filete, programas com comentaristas novos, o programa fica mais dinâmico. O Uriel Vilas Boas, porque 2 santistas e um palmeirense na mesa? Não, mas aí e pergunta para você, quais são os projetos culturais de São Vicente, Fábio? Temos vários, temos aí... teu colega, advogado sim, e jornalista também. Sim,
Temos vários aí para esse ano de 2019, um grande desafio poder comandar a Secretaria Municipal de Cultura. Nós já começamos o ano com o pé direito, com a realização da encenação da Fundação da Vila de São Vicente, 37ª edição. E digo pé direito porque ampliamos o número de participantes, mais de 200 pessoas a mais da comunidade puderam participar. Conseguimos realizar o evento grandioso que reconta a história da fundação da primeira cidade do Brasil. Então ele trabalha não só com a parte cultural, mas com a parte educacional, trabalha com a autoestima do cidadão, fomenta a economia da cidade, fomenta o turismo. Nós tivemos mais de 25 mil pessoas acompanhando o espetáculo da encenação. A gente cria um modelo super interessante, trazendo artistas renomados, envolve os artistas da cidade, envolve a comunidade. Eu disse na entrevista coletiva que para os artistas que foram contratados, que eles teriam uma oportunidade única em São Vicente poder realizar o espetáculo, ter o público, a plateia, mas também ter ao seu lado os artistas da comunidade. Eles são os principais. É por eles que a gente realiza o espetáculo, para que a cidade cada vez mais possa promover a sua história, a história da fundação da primeira cidade do Brasil, mas também dar oportunidade para que as pessoas tenham contato com a cultura e façam a cultura. A gente teve aí mais de 600 pessoas participando diretamente da execução do espetáculo e mais de 1.000 pessoas envolvidas. Depois vem o Carnaval, que é uma festa popular brasileira, e a Secretaria de Cultura trabalhou com o viés de assegurar o direito daqueles que gostam da festa, que querem participar da festa, mas também proteger os direitos daqueles que não têm interesse de participar do Carnaval, do turista que vem a São Vicente para curtir a praia e que não quer ter o seu direito ferido em razão do Carnaval. Então a gente trabalhou com esse equilíbrio, o Carnaval também sem ocorrências, e assim a gente vai conduzir toda a nossa ação, sempre baseado nos pilares que norteiam aí a gestão do prefeito e norteiam a nossa gestão da Secretaria de Cultura, que em primeiro lugar é a eficiência na gestão, ou seja, gastar menos, gastar melhor o recurso público. E aí não é, a cultura tem pouco dinheiro em São Vicente, não, o problema da cultura é um problema geral. Eu hoje coordeno a Câmara Temática de Cultura do Condesb, a gente conversa com todos os secretários e a proporção do orçamento da Secretaria de Cultura em relação ao orçamento geral das prefeituras sempre é muito pequena, então não adianta a gente ficar aqui chorando e reclamando, a gente precisa arregaçar a manga, trabalhar, desenvolver parcerias, e é isso que a gente tem buscado fazer. Então gastar esse dinheiro, esse recurso de uma forma melhor, a gente reduziu, só para citar um exemplo, em mais de 30% as despesas de aluguel da Secretaria de Cultura de São Vicente, sem prejudicar o atendimento à população. Então não houve prejuízo, pelo contrário, a gente melhorou ainda a situação de trabalho dos servidores da forma que nós os encontramos lá no dia 2 de janeiro de 2017, primeiro dia útil de trabalho na nossa gestão. Então, trabalhar essa parte da gestão, trabalhar a participação popular, dar efetivo funcionamento aos conselhos da cidade. A gente tem 2 conselhos diretamente ligados à Secretaria de Cultura, que é o Conselho Municipal de Política Cultural, o Conselho de Cultura da cidade e também o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico da cidade. Então, proporcionar que esses conselhos tenham efetivo funcionamento para que, com isso, a população possa participar e ter essa interlocução conosco. A gente tem um calendário bastante extenso para esse ano, que passa agora por apoio às encenações da Paixão de Cristo. A gente tem exposições de arte, o prefeito recentemente abriu um espaço no Paço Municipal para receber exposições, é fundamental. A gente tem muitos serviços públicos lá no Paço Municipal, um local bem central da cidade, em frente ao shopping. Então é importante que tenha também esse atrativo cultural, que as pessoas que lá estão possam ter esse atrativo. A gente vai ter ao longo do ano diversas exposições, assim como um grande evento no meio do ano para fomentar a cultura das festividades juninas. São Vicente tem na cidade a sede da Federação Paulista de Quadrilhas Juninas, então fomentar esse evento. Depois, para o final do ano, as cantatas de Natal e um vasto calendário que a Secretaria de Cultura tem. E você que está em São Vicente, na região, exposição maravilhosa, lá perto do Gáudio, ali na Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, também vinculada com a Secretaria de Cultura de São Vicente, artistas internacionais, Renault, né, vários quadros maravilhosos lá, todos chipados, segurança e tal, todo dia das 9 às 17 e nesse domingo e no outro, excepcionalmente, das 14 às 18 horas, né? Você vai lá na Casa do Barão, aproveita, toma um café, um pão de queijo lá, tem estacionamento no shopping a R$6 por 5 horas. Você já vai lá, já põe a molecada no shopping e tal, vai ver as obras lá na Casa do Barão, né? Muitas participações aqui. O Marcelo Prado, o Rei das Lives, programa excelente.
A Rita chama o Alexandre Camilo, aquele cabelo do Alexandre Camilo atrai a mulherada, o grande Alexandre Camilo vai vir aqui no programa assim. O Maurício, já falamos, projetos novos. A Ivonete tá brava com a Dersa, ela que vai, Dona Ivonete, que é a rainha dos cães. Tem um monte de cachorro, tudo velhinho agora, 14, 15, 16 anos. Ela que tem um filho que também é diretor lá no Guarujá, lá no prefeitura do Guarujá, vai muito pro Guarujá, está reclamando um monte aqui da Dersa. Nobel Soares, advogado, a Dersa é uma porcaria na questão das balsas. A Flaviane, a CT de Santos, pô, Flaviane, vocês têm que maracujá para vocês. A CT em Santos é uma indústria das multas. A Alexandra me mandando, Filete, você tem que estar aqui comigo em Miami. A dona Alessandra me convidou, mostrei a foto até para o Roberto César. Ela está na praia em Miami me convidando. Não consigo sair daqui dando aula, diretor de curso, a mãezinha precisando de cuidados, clínica, TV, rádio, não consigo sair daqui. E a Alessandra me convidando para Miami, meu Deus do céu. E a dona Odete, mãe do meu amigo Rick Santos, nosso amigo Rick Santos, pergunta aqui para o Roberto César. O Rick sempre com as perguntinhas meio, né? Ah, ele vem. Né? Já vem com a bomba. Ele vem. Papa Kenny, Rosana Vale, já começam os bastidores da Prefeitura de Santos. O Filete brinca com o Ariovaldo. Quem é o próximo candidato e que você acha das próximas eleições? Está muito longe, Rick, está muito longe. Não é, assim, se preparem, eleitores, porque a briga vai ser forte. Tem muitos nomes que estão sendo colocados para apreciação do público da região da Baixada Santista. Para a Prefeitura de Santos, a lista é muito grande. Se eu começar a falar aqui, o Rick sabe, a gente já conversou isso no programa, tem nome de Rogério Santos, que é o secretário de governo da Prefeitura Municipal, tem o nome do Fábio Ferraz, que está sempre na roda, mas parece que o Rogério Santos larga na preferência, tem o nome de Kenny Mendes, que foi muito bem votado nas últimas eleições. Olha, Filete, tem o Papa, Rosana Vale, dizem até Ariovaldo da Santa Casa, dizem até do nome de Beto Mansur, porque não conseguiu se eleger e tem como deputado federal. Tem publicitário também. Tem. Também do publicitário aqui da cidade, né? Quem, por exemplo? Que faz as pesquisas. Teve no nosso programa aqui. Verdade. Então, Rodolfo Amaral. Rodolfo Amaral é candidato também. E já declarado. Porque a coisa mais difícil é um candidato declarar que ele é candidato. Ele já sabe que Mas tem um jogo político, né, Roberto? Tem um jogo. O cara declara candidato, pega uns 5, 6% de preferência e depois se junta com o outro. Também tem tudo. Não estou dizendo que o Rodolfo Amaral seja inteiro, mas o Rodolfo Amaral falou que vai. Não, ele já declarou no Facebook. Agora a Rosana e o Kenny falou que não, né? A Rosana e o Kenny ainda não definiram aqui. Mas acho que ainda é muito prematuro, ainda tem muita coisa, né? Temos obras na Ponta da Praia, temos a entrada da cidade. Se o prefeito concluir as obras que faltou a verba, concluir, ele vai sair com uma boa aprovação, né? E aí o Rogério Santos, o Rogério Santos, Fábio Ferraz, Fábio Jordão, aí quem for, vem com uma chance grande. Agora, se não concluir as obras, né? Porque aí depende de tempo, verba, tudo, eu acho que aí muda a situação, né? O que você acha dessa questão de Santos aqui? O Rick Santos gosta de pôr pimenta, não é a dona Odete. A mãe dele não faz as perguntas dele. Ele fala que é a mãe dele, mas na verdade é o Rick que está perguntando. Isso aí a gente sabe, né? Queria mandar um abraço para o Armando Gomes, participei do programa ontem lá e o Rick mandou perguntas. O Armando Gomes, que fez aniversário essa semana. O programa que mais durou aqui na Baixada depois do Jornal da Litoral. O Jornal da Litoral tem 30 anos, o Manduca tem 26 anos, aqui tem 24, né? Então, mandar um abraço para o Armando Gomes, também ver nosso programa aí e toda a sua equipe. Sem dúvida, transmitir também um grande abraço ao Armando, a todos lá do programa Esporte por Esporte. É muito cedo, como você falou, acho que os prefeitos estão na metade do governo, é importante deixar trabalhar. Eu falo pela cultura, a gente tem tanto projeto para fazer, tanto projeto para executar. É importante que os governos municipais tenham essa serenidade, essa tranquilidade para poder trabalhar. A gente, em São Vicente, agora acabou de publicar um edital inédito na cidade, com um edital no valor de R$300 mil para coletivos, fazedores de cultura, artistas poderem participar, o edital do PROAC Municípios, sem dúvida alguma um fato inédito, demonstrando essa iniciativa que falei há pouco sobre cuidar melhor do recurso público, dar efetiva participação para a população e a publicação de editais. Eu costumo dizer que é a cereja do bolo do Plano Municipal de Cultura, que passa pelo funcionamento do Conselho, e aí você agora tem a oportunidade de publicar os editais para que as pessoas possam apresentar os seus projetos e com a
através do seu projeto, poder fazer a cultura, desenvolver a cultura e a arte na cidade. A gente vai ter a entrega do Céu das Artes no Humaitá, um equipamento fantástico, grandioso, com estrutura de telecentro, biblioteca, auditório, uma quadra de esportes, um CRAS ali fazendo parte do complexo, ou seja, um equipamento multiuso, fantástico, num bairro carente que precisa de tanta atenção da população. A gente vai entregar em breve a reforma da Casa Martim Afonso, o próprio Cine 3D. Então a gente teve uma revitalização agora recente na Vila de São Vicente, ou seja, os governos municipais estão trabalhando com bastante afinco. É importante que se discuta a política, se discuta a eleição no momento certo. A gente acabou de sair de uma eleição presidencial acirrada, bastante tumulto, família brigando, grupos de WhatsApp se desfazendo. Então o que a gente precisa agora é ter tranquilidade em 2019, trabalhar, cobrar a população, sim, cobrar dos gestores que estão no exercício dos cargos, no exercício dos mandatos, cobrar que eles se dediquem, que eles trabalhem. E 2020, na metade do ano de 2020, a gente discute a eleição, discute os melhores quadros e aí busca o desfecho para a eleição. O meu filho Pedro Filete manda um abraço pro Roberto César, fala que todo dia ele vai para a faculdade escutando o programa, que ele gosta muito de você. Que bom, obrigado. E acho que você é muito preparado. Obrigado. A Tereza Bueno Wolff, a grande colunista social de Santos, Coelma falou que gostou do meu comentário do Catatreco, que funciona mesmo. O Mosquito, secretário de Esportes adjunto de São Vicente, vem no programa. O apresentador e jornalista Guto Brito, Rick Santos, já falamos, o Aldo Neto, jornalista esportivo, a Valéria, o vereador Carabina, o Adelcio Imóveis, a Cristiane, que faz o programa de beneficência aqui, todos vendo o programa, e a Helena fala, minha casa encheu de água, Filete, parabéns, você é um dos únicos apresentadores da TV que fala da Zona Noroeste. Não, pô, nossas co-irmãs também falam, Record, Tribuna, daí é normal, é que aqui a gente talvez tenha mais tempo, né, para poder ficar esmiuçando. O Ed, que tem um blog famosíssimo lá da Zona Noroeste, manda um abraço e fala que está com medo. E a Defesa Civil adverte chuvas fortes, raios, chuva de granizo para a região. Então não é porque começou o outono, que ainda vamos ter aquelas chuvas de março aqui. É isso, Roberto César? Verdade, as chuvas de março que fecham o verão e estão caindo fortes. E a gente está recebendo essa informação até sexta-feira. A gente vai ter a incidência de chuvas intensas, raios, trovões. Então, portanto, vão aproveitar a audiência forte do programa Ação e Reação para avisar as pessoas para tomarem cuidado, porque até sexta-feira a água vai cair e vem acompanhada de raios e trovões na cidade, Filete. Mandar um abraço para Amanda aqui, para o Reale, para a Gisele, para a Thaís, que fazem parte da nossa produção aqui, para a dona Joana, a Cris, para a Daiane, também fazem parte aqui do projeto na parte de, né, em outra parte financeira, né? O Antônio Carlos da Atma, nosso presidente do conselho que está vendo o programa. Queria agradecer o Fábio Lopes, que hoje está com uma agenda corrida, assim como o Roberto César, mas aceitou o chamamento aqui, colaborou muito, é meu amigo no Conselho do Santos e é uma pessoa do bem também. Parabéns pelo seu trabalho e de toda a Secretaria de Cultura de São Vicente. Obrigado a você, Filete. Sempre uma grande satisfação estar aqui na TV Com, poder participar do programa Ação e Reação. Obrigado, Roberto, por compartilhar a bancada conosco. Parabéns pela sua história na comunicação da Baixada Santista. E dizer que a gente está lá em São Vicente trabalhando com bastante afinco para promover a cultura na cidade, para expandir a cultura para toda a Baixada Santista e Estado de São Paulo. E o homem da Crefisa, o palmeirense Roberto César, foi muito bem. O Roberto César é grato, satisfação, muita gente elogiando o Roberto César. A Cristiane, parabéns, novo comentarista é ótimo, já acompanho o jornal todos os dias. Roberto César é muito equilibrado, muitos elogios aqui para o Roberto César, o nosso amigo palmeirense, né? E queria agradecer você pela participação. Eu que agradeço, Filete, para mim foi uma honra participar do seu programa aqui, programa de grande audiência, assim como é uma honra também apresentar o Jornal Litoral, que é um dos programas mais importantes de radiojornalismo da Baixada Santista, e eu tenho a grata satisfação, eu agradeço todos os dias a Musicom Brasil por ter me escolhido para dar sequência nesse projeto vitorioso, né, e tem muitos jornais que seguem o mesmo padrão de apresentação do Jornal Litoral. E eu conto com a sua audiência. A Cristiane sempre manda as mensagens para a gente lá em caixa alta, ela chega lá gritando. Um beijo para você, obrigado a você, ouvinte aqui da TV Com, ouvinte não, né? A gente tem maneira de rádio, né? Telespectador da TV Com. E obrigado mais uma vez, Filete, e o Fábio Lopes também, um prazer em conhecê-lo, secretário de Cultura de São Vicente, que é uma cidade que eu adoro.
Queria pedir desculpas para as pessoas que não foram citadas aqui, a Dalgisa psicóloga, muita gente mandando mensagens, né? E a gente tem um tempo limitado. Queria agradecer a presença dos nossos comentaristas que ajudaram muito o programa de hoje. Toma cuidado com a chuva, você que vai levar sua namorada para aquela água de coco, leva ela para jantar, namorado, namorado, porque não está muito bom para ficar na rua hoje, essa época, porque pode vir chuva forte aí, né? Fiquem com Deus, com uma excelente quarta-feira para todos e com a nossa assistência à programação aqui da TV Com. Muito obrigado. Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula, pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Odopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até o USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International.